E aí pessoal, bem-vindos ao canal de gameplay, quem fala é o Diego, estamos de volta para mais um vídeo para fazer um review desse carinha aqui, galera, do Nintendo Switch 2. Tô praticamente 10 dias jogando esse console, vendo o sistema, vendo as funcionalidades, se adaptando no modo portátil, no modo mesa, vendo tudo que tem diferente, o que tem de melhor, o que tem de pior nesse console, comparado com o Nintendo Switch tradicional. E chegou o momento de eu trazer para vocês aqui as minhas considerações do Nintendo Switch 2. Então vem para essa análise aqui agora, simbora. Play. Para começar essa análise, galera, eu quero falar o que melhorou do Nintendo Switch 2 comparado com o Nintendo Switch 1. Acho que o primeiro de tudo e o que mais chama atenção é a questão de hardware interno, poder bruto de processamento, tornando possível assim ter gráficos melhores, resolução que vai até 4K, frame rate que pode ir de 30, 60 a 120 FPS, um armazenamento interno mais rápido que faz os loading dos jogos serem mais velozes também, e com toda essa melhoria de hardware é possível ter jogos que não era possível ter no Nintendo Switch 1, como por exemplo jogos de lançamento do console de terceiras como Cyberpunk 2077, Street Fighter 6, Split Fiction, entre outros. Além disso, o Nintendo Switch 2 traz melhorias para jogos do Nintendo Switch 1. A Nintendo anunciou pacote de melhorias chamando Nintendo Switch 2 Edition de Zelda Breath of the Wild, Tears of the Kingdom e outros jogos que têm melhorias de resolução, de frame rate, tempo de carregamento e uns 3 tapas ali. Algumas melhorias são pagas, outras melhorias são gratuitas. E alguns jogos que mesmo a Nintendo falando que não teve nenhuma modificação, tiveram melhorias, nem que seja de carregamento, já que o armazenamento interno do Nintendo Switch 2 é mais rápido do que o do Nintendo Switch 1. Jogos estes como Hyrule Warriors Age of Calamity, que tem frame rate bem sacrificada no Switch 1, mas no Switch 2 está travado nos 30, sendo possível até agora jogar em co-op, coisa que não dava nem possível porque a frame caía para zero. Sério, sem zoeira. Então a melhoria de hardware do Nintendo Switch 2 nos permite não apenas ter jogos de terceiras agora que não eram possíveis aqui no console, como também melhorias de jogos da Nintendo, seja aqueles que a Nintendo deu alguma mexida para poder ficar de fato melhor, ou até mesmo o legado da biblioteca, que só de você rodar no Switch 2 já tem carregamento mais rápido ou uma estabilização de quadros por segundo, de FPS. Continuando na parte de hardware, mas de uma parte do hardware específico, quero falar com vocês sobre o Joy-Con. Quais são as melhorias que esses carinhas aqui tiveram, que é um grande segredo do Nintendo Switch, o coração do Nintendo Switch, que são os Joy-Cons. Primeiro, eles estão maiores, então eles cabem melhor na palma da sua mão, a pegada dele, a ergonomia dele acaba sendo melhor. Isso se replica até mesmo quando você coloca o grip, né? Você coloca aqui o Joy-Con no grip, e o grip também é maior, porque o Joy-Con é maior, então consecutivamente ele é maior. E a pegada do Joy-Con no grip também é mais anatômica e mais confortável, comparada com a do Nintendo Switch 1. Os botões SL e SR também estão maiores. Isso facilita quando você coloca a strap e vai jogar de ladinho, porque além do Joy-Con ser maior e o controle ser maior, os botões SL e SR sendo maiores também, fica mais anatômico para poder ter aquela jogabilidade de dois, cada um com o seu Joy-Con de ladinho. Melhorou muito mesmo isso aqui. Uma melhoria muito grande nos Joy-Cons é o controle de movimento, que isso não foi explicitado pela Nintendo, mas jogos como The Legend of Zelda Skyward Sword em HD, que era muito difícil de jogar, porque toda hora perdia o ponteiro, saía do balanceamento do ponteiro, agora está muito melhor. Eu lancei um vídeo falando sobre isso, eu vou deixar aqui embaixo na descrição, que cara, tá muito melhor, você consegue de fato usar o controle de movimento agora do Joy-Con, poder dar espadada e ele volta pro centro, sem você precisar ficar calibrando o tempo todo como você calibrava no Switch 1. Então, jogos, por exemplo, como Super Mario Galaxy, do Super Mario 3D All Stars, também tá mais fácil de pegar as Star Beats ou então de fazer aquela parte das fases que você tem que ir apertando de estrela em estrela, que o Mario fica flutuando no universo. Então assim, os controles de movimento do Joy-Con estão melhorados, foi dado um upgrade e isso me deixa muito esperançoso de ter mais jogos com controle de movimentos mais preciso. Quase que se assemelhando ao Wii Remote com a barrinha de sensor. Nunca vai ser igual, mas pelo menos agora tá muito próximo. Uma coisa que todo mundo já sabe, eu já até mostrei aqui, mas tem que falar, que são os encaixes magnéticos. Esses encaixes estão muito melhor do que os trilhos do Nintendo Switch.
A Nintendo realmente conseguiu evoluir essa questão de encaixe dos controles no aparelho e, como eu já mostrei também, não só na tela, como também no Joy-Con Grip. E é muito satisfatório, se liga. De encaixar e pelo barulhinho. De novo. Perto do microfone. Muito bom. E por último é algo que fica entre uma melhoria e um recurso extra, que é o modo mouse. Ele pode ser considerado uma melhoria porque deixou o Joy-Con melhor, né? Aqui nós temos o sensor óptico que vira mouse, o Joy-Con, e é uma funcionalidade a mais que vai agregar na jogabilidade. E ele de fato agrega. Eu testei no Cyberpunk 2077, o único jogo que eu testei até agora, e realmente a sensibilidade e o modo mouse parece de fato estar usando o mouse para computador. Quem joga no computador, já jogou FPS, sabe que essa é a melhor jogabilidade. Então, de fato, ele vai estar uma vantagem na questão de mira, sensibilidade e mais precisão quando você usa o modo mouse do Joy-Con 2. E aliado com o Joy-Con da esquerda para você andar com o personagem, realmente é uma jogabilidade que agrada, não é desconfortável tanto quanto parecia só na teoria. Quando você vai na prática, realmente ele agrega. A questão é que esse modo eu só vejo ele específico para jogar assim como vocês estão vendo na tela, no tabletop, porque você vai estar com a telinha ali perto, você vai ter um lugar para apoiar, ou se você joga na frente do computador, se você joga numa mesa, né, porque aí você vai ter onde apoiar o mouse. Sentar no sofá para poder todo relaxado lá jogar, não tem como utilizar esse modo mouse, né. E outra coisa que eu percebi que é negativo, mas pode ser questão do Cyberpunk, é a questão do mapeamento dos botões, porque por mais que você use ele no modo mouse, você ainda vai precisar utilizar os face buttons, né, que é o Y, X, B, A, para poder fazer alguma ação. No Cyberpunk, por exemplo, o X trocava de arma, o Y carregava, e para entrar no carro você tinha que apertar o A, para sair do carro você tinha que apertar o Y. Então assim, isso é meio não tão intuitivo e às vezes tem que virar o Joy-Con para poder apertar o botão correto, né, e isso às vezes atrapalha realmente ali na jogabilidade, porque não é legal você mexer o mouse para uma mira e depois ter que usar o dedão para apertar os botões ali. Talvez seja questão só de mapeamento, então se os jogos mapearem de uma forma melhor, fica melhor. Mas a funcionalidade de mouse realmente ela é muito boa e veio para agregar. Vamos partir agora para poder falar da tela do console, galera. Tudo que ela tem de melhor comparada com a do Nintendo Switch tradicional. E o que tem de pior a gente vai falar depois, tá? Numa outra parte do vídeo. Agora são só as coisas melhores. Como por exemplo, é uma tela maior, ela tem suporte a HDR, 120 Hz, que vai até 120 FPS, ou para poder fazer VRR. Se você não sabe o que se trata VRR, tem um vídeo aqui no canal que eu falo só sobre isso, vou deixar na descrição também. E é uma tela de maior resolução, ela roda 1080 pixels, diferente do Switch 1 que era 720 pixels. Então a telinha do Nintendo Switch 2 tem muito mais coisa a favor dela do que contra, mas tem coisa contra e eu vou falar mais tarde no vídeo. Algumas coisas diversas que o Nintendo Switch 2 também é melhor do que o Switch 1. Entrada USB-C na parte superior do console. Isso aqui é muito bom para você colocar acessório ou então para você jogar no modo portátil com um power bank ou então um carregador conectado aqui para você conseguir ter mais tempo de jogatina no modo portátil. Ou se você colocar no modo tabletop, que é um modo que você coloca ele em cima da mesa, que você abre o standzinho dele e bota em cima da mesa, você consegue colocar aqui para carregar enquanto você joga sozinho com outra pessoa dividindo o Joy-Con. E o som, de fato, ele é mais potente do que até o do Switch OLED, que era já mais potente do que o do Switch tradicional. Pancadão do Mario Kart, pra vocês ouvirem aqui do lado do microfone. Ó. Eu tenho que ficar perto porque vou tirar o microfone e depois dá trabalho para arrumar. O som sai daqui, ó, das caixas de som aqui embaixo do console, ó. A trilha sonora desse jogo é absurda, gente. É sonzeira, é sonzeira. Tá maneiro demais. E aí, galera, não vem com o console, é um extra, mas a gente tem que falar do Pro Controller também, porque faz parte do lançamento do Nintendo Switch 2 e do console em si. Esse controle aqui, galera, eu só tenho uma crítica quanto a ele, mas as partes boas ele é maior, ele tem uma pegada melhor, o material dele é um material mais robusto, mais premium, assim como de todo o Nintendo Switch 2. O analógico dele é mais preciso, os botões são mais gostosos, o D-pad funciona melhor e ele tem uma entrada de fone de ouvido, tá? Então assim, tudo no Pro Controller é melhor, a pegada dele é melhor, tudo é melhor do que o controle tradicional do Nintendo Switch 1. A única coisa que não é melhor, mas também não é pior, são os botões
de gatilho que são idênticos. Eles não são adaptativos, eles não são analógicos, é só um botão, um clique mesmo. 0 e 1 funciona ou não funciona. E aí, como isso não é uma coisa pior do que do Switch 1, não vou colocar aqui como defeito do console. Ele é igual, né? Mas, no geral, o Pro Controller do Switch 2, ele é todo melhor do que o do Switch 1. E, quase que eu me esquecendo, que às vezes eu me esqueço, mas é um problema meu que eu não uso isso, mas muita gente já tá usando, são os dois botões novos que o Pro Controller tem, aqui atrás, tá? Chamados de GR e de GL, que você pode mapear esses botões dando o comando que você quiser no sistema do console ou até mesmo dentro das configurações do jogo. Cara, controle top demais, tá? Top demais. Falando de sistema do Nintendo Switch 2, ele não tem muita coisa diferente do Switch 1, mas ele é melhor em todos os aspectos. Ele é muito mais rápido e quando eu falo de velocidade, eu tenho que falar da eShop, galera. É necessário falar sobre a eShop, que eu acabei de entrar nela aqui, ela já entrou. Ela está muito rápido e se você navegar aqui, você vai ver que ela está completamente mais rápido. Eu vou colocar em tela cheia para vocês verem a captura que eu estou fazendo agora diretamente do Nintendo Switch 2. É uma eShop que carrega muito rápido, que aparece as coisas mais rápido. Ela realmente está como uma eShop deveria ser desde o início do Switch 1, porque a eShop do Switch 1 era muito lerda, muito devagar. E uma outra coisa que agregou bastante no Nintendo Switch 2, que não tinha no Switch 1, então ele vai além de melhor, ele é uma coisa nova, é a funcionalidade do Game Chat, que fez adicionar um novo botão no Joy-Con e também no Pro Controller, só para poder chamar essa nova funcionalidade que é de bate-papo com amigos, onde você pode criar uma sala para conversar com a galera, cada um pode estar jogando alguma coisa diferente, a gente pode estar jogando a mesma coisa, dá para até 4 pessoas compartilhar a câmera e também compartilhar o jogo. Pode ter uma interação ali, né, dentro do próprio jogo, né, mostrar a câmera ou então bater papo quando tá na mesma partida. O Game Chat é uma funcionalidade muito boa, que funciona muito bem e junto com ele foi adicionado o microfone do Nintendo Switch 2. E esse microfone funciona muito bem junto com a inteligência artificial que tem dentro do console, abafando todos os ruídos no ambiente. Então você pode botar o seu Nintendo Switch na mesa da sala, no rack da sala, do lado de onde está saindo o som do jogo, onde está vindo o barulho da cozinha batendo panela, que a inteligência artificial do Nintendo Switch 2 vai abafar esse som, você vai pegar o som da sua voz. Realmente é muito bom e funciona muito bem. Eu testei com amigos, tanto a parte da câmera quanto a parte do áudio e até mesmo de criar a sala, de participar da sala, de jogar Mario Kart, e funciona perfeitamente bem. É muito bom. Foi muito bem implementado o Game Chat. Porém, com algumas limitações, como por exemplo, quando algum amigo compartilha a tela, aquela tela fica em baixas FPS, você não consegue ver o jogo em tempo real daquele seu amigo. Enquanto você está jogando ali, tudo bem, que é só para você ver, ter uma ideia de onde aquele seu amigo tá, ou o que ele tá fazendo. Agora, quando você tá no chat, por exemplo, só uma pessoa com a outra, e a outra pessoa quer compartilhar ali algumas coisas daquele jogo, alguns segredos, fica chato você ficar vendo aquela tela como se fosse slides ali, né? Porque, sei lá, é 10 FPS. Além disso, quando você cria uma sala com amigos, você não pode chamar mais ninguém depois. Você criou aquela sala, só pode ter aquelas pessoas ali. Se você quiser adicionar alguém ou remover alguém, não dá. Tem que fechar a sala e abrir uma nova. Coisas que eu acho que vai ser melhorado com uma atualização. Falando da câmera, ela é boa, ela funciona bem pelo que se propõe. E uma coisa interessante é que o Nintendo Switch 2 permite que você adicione qualquer outra câmera. Se você tiver uma webcam aí na sua casa, que você faz reuniões em casa, ou então, sei lá, você já tinha uma webcam, testa ela no Switch 2. Nem todas são compatíveis, mas as câmeras mais famosas do mercado, elas são compatíveis. Eu testei algumas aqui, funcionou de boa. Fiz até um vídeo sobre isso, dá uma olhadinha aqui na descrição, mostrando como a câmera do Nintendo Switch funciona no computador e como uma câmera normal de computador funciona no Nintendo Switch. Então isso também é um ponto super positivo. Você não precisa comprar a câmera se quiser para ter na coleção. Ela é boa, ela funciona bem, só que se você tiver uma câmera em casa, também funciona. E é bem legal ter a câmera, tá, galera? Porque assim, é uma bobeirinha, mas você vê sua carinha ali no Mario Kart, futuramente com o Mario Party, que ela vai ter funções. Então assim, é uma coisa interessante o Switch 2. Não é essencial, mas realmente vem para agregar e para divertir. Uma outra funcionalidade é o Game Share, galera, que ele vem meio que embutido ali no Game Chat, mas dá para ser utilizado também de forma individual. Bom, eu fiz os testes tanto local quanto online, né? Nos testes locais, como vocês estão podendo ver aí, né, fazendo o compartilhamento entre o Switch 2 e um Switch OLED.
Então essa configuração dá para ser feita, você compartilhar, por exemplo, o Super Mario 3D World, que é um dos jogos elegíveis. Nem todos os jogos dá para fazer, tem que ser alguns jogos selecionáveis. Então dá para poder compartilhar. Quando eu mudo para a tela do Switch OLED, como vocês estão vendo agora, a imagem ela fica um pouco pixelada, ela não fica com qualidade total como se você estivesse vendo na TV. É como se você estivesse vendo um vídeo do YouTube na resolução, sei lá, 720p, que às vezes cai para 480p. Não é uma resolução muito nítida. E na questão da jogabilidade tem um pequeno delayzinho, tem um pequeno atraso, tá? Dá pra jogar, mas não é o ideal, principalmente pra jogo como Super Mario 3D World. Talvez jogos como Clubhouse, que tem ali uma dama, um xadrez, que são jogos assim mais parados, ou então Captain Toad Treasure Tracker, que não precisa tanta precisão, funcione bem. Agora, no 3D World dá pra jogar, mas vai dar algumas dificuldades. Quando eu fiz o teste online, no Game Share Online, e aí só funcionou entre dois Switch 2, ficou pior, né? A conexão não ficou muito boa, eu não sei se era a minha conexão. Aqui eu tenho 700 MB de download e 60 de upload. Testei com o Daneia do canal Planeta 8 Bits e ficou com uma imagem bem estranha, como vocês estão vendo aí. Deu problema de conexão estável, apareceu no cantinho da tela e fica bem complicado porque além da imagem não ficar muito boa, ficar oscilando, tem bastante delay. Deu bastante delay e quase que impossível jogar 3D World com muito delay, né? Com delay pequeno você ainda consegue se adaptar, agora com muito delay é bem complicado. Então assim, o meu teste não foi um teste muito bom, mas confesso que eu não fiz outros testes, eu não explorei muito a fundo esse Game Share Online, então pode ser algum problema da minha conexão, ou então da conexão do Daneia, enfim. A funcionalidade é bem legal, a funcionalidade ela vem para agregar bastante, né? Só que no local ele funciona até relativamente ok, só que para jogar online aí vai depender realmente bastante da conexão das duas pessoas que estão ali, né? Minha experiência não foi muito positiva, mas ter essa função é de fato positivo. Não acabou não, as coisas boas ainda. E para finalizar, serviço online. A Nintendo trouxe melhorias no emulador do Nintendo 64, sendo permitido agora dar rewind, você pode colocar filtro CRT, remapear os botões nativamente dentro do emulador do console e também é possível no Nintendo Switch 2 jogar jogos de GameCube, jogando Zelda Wind Waker, Soul Calibur 2 e F-Zero GX. Todos os jogos têm uma melhoria gráfica também, não apenas emulando esse jogo numa resolução maior, mas teve também melhorias gráficas. Claramente dá pra ver que o Wind Waker tem umas texturas melhoradas ali, uma textura em alta resolução. Não sei se a Nintendo tá fazendo isso via IA ou se ela realmente mexeu, não sei. Mas de fato os jogos estão melhores e disponíveis apenas para assinantes do Switch Online pacote de expansão e donos do Nintendo Switch 2. É exclusivo de Switch 2 isso, tá? Então preste atenção, galera. Olha quanto tempo que eu tô falando aqui de melhoria. Só de coisa que era do Nintendo Switch 1 que veio para o Switch 2 melhor e que eu testei e que eu atestei, realmente é melhor do que o Switch 1. Porém, nem tudo são flores, né? Vamos falar aqui das coisas que pioraram entre o Nintendo Switch 2 e o Nintendo Switch tradicional. Primeiro de tudo, o peso do console, né? É meio que óbvio, por ele ser um console maior, com mais recurso, um hardware mais robusto, ele é mais pesado do que o Switch tradicional. Isso pode gerar um incômodo conforme você vai jogando no modo portátil. Embora, galera, por ele ser um console maior, o Joy-Con está maior e ele encaixa melhor na mão, ele fica mais confortável. Por mais que seja mais pesado, ele acaba sendo mais confortável para você segurar sem nenhum grip, algum acessório aqui para você jogar dessa forma. Porém, ele é mais pesado, vai cansar a sua mão, tá? E um grande calcanhar de Aquiles do modo portátil do Switch 2 é o tempo de duração da bateria. Eu fiz um vídeo especificamente sobre isso, só testando isso, mostrando para vocês. Então assim, a duração mínima da bateria do Switch 2 é de 2 horas, jogando um jogo muito pesado, como por exemplo o Cyberpunk 2077. Então assim, comparado com o Switch OLED, que durava no mínimo entre 4 e 5 horas, é basicamente metade do que a gente já estava acostumado no console anterior da Nintendo. Então você vai precisar carregar ele mais vezes, vai precisar colocar intervalos de carregamento ou andar com Power Bank, caso você seja um usuário que joga muito no modo portátil diariamente. E a gente volta pra tela, né, galera? Vamos falar da tela porque é uma tela LCD, por mais que tenha HDR, 120 Hz, uma resolução maior, tela maior,
ela ainda é uma tela pior do que a tela do Nintendo Switch OLED. É melhor do que a do Switch tradicional V1 e V2, mas é pior do que a tela do OLED, porque a tela OLED continua sendo uma tela melhor. Eu fiz também um vídeo de comparativo de telas entre a tela do Switch V2, OLED e do Nintendo Switch 2. Vou deixar na descrição para você dar uma olhadinha e lá fica bem perceptível que o Nintendo Switch 2 tem uma tela muito boa, melhor do que a do Switch antigo, mas quando vai bater de frente com o Switch OLED, não consegue ser melhor do que a do Switch OLED. Perde por pouco, mas ainda é pior. E galera, de ponto negativo que eu vi no console foram só esses três, né? De coisas que pioraram entre um console e outro. Então assim, você vê a diferença de tempo que eu falei de coisas que melhoraram versus de coisas que pioraram. E as coisas que pioraram dá pra dar um jeitinho ali, né? Dito isso, eu quero falar pra vocês sobre a minha experiência do console versus o que foi lançado pra ele, como que eu aproveitei nesses mais de 10 dias que eu tô jogando o Nintendo Switch 2. Mas antes de passar para a conclusão, galera, deixa eu falar para vocês que a Nuvem, que é a maior loja de games da América Latina e parceira autorizada da Nintendo, agora também está preparada para o Nintendo Switch 2. Já tem os jogos aqui para você comprar de forma digital, como Mario Kart World, os upgrades de Zelda Tears of the Kingdom, Breath of the Wild, e em breve vai abrir aqui Donkey Kong Bonanza. Dependendo de quando você está vendo esse vídeo, já saiu o jogo, você já pode vir aqui na Nuvem e comprar. E caso você queira comprar os jogos Third Party, que a gente já citou aqui nesse vídeo, tem os eShop Cards lá também. E por que a Nuvem é super top para poder comprar jogos de Switch e Switch 2? Porque ela te dá facilidade de pagamento. Você pode pagar no cartão de crédito a 6 vezes sem juros, Pix, PayPal, PicPay, boleto expresso. E ainda tem um sistema de drops, galera, que te dá cashback para ter desconto na sua próxima compra. Então, galera, pensou em comprar jogo digital de Switch 1, Switch 2? É na Nuvem, parceiro oficial da Nintendo. O link vai estar na descrição. Bom, primeiro de tudo, galera, a primeira impressão do console é muito boa, porque esse console, ele tem um aspecto de console premium, tá? O material dele, a pegada dele, a ergonomia dele, como ele funciona magneticamente, tudo ele tem uma pegada muito mais premium, muito mais robusto, parece ser realmente um produto mais refinado, principalmente quando você compara com o Switch tradicional. O Switch tradicional fica parecendo um brinquedinho quando você compara com o Nintendo Switch 2. Isso fica bem claro e notório. Eu tenho um vídeo de comparativo também de todas as peças do Nintendo Switch 2 com o do Switch 1, inclusive do próprio console. Vou deixar na descrição e fica muito mais nítido quanto que o Switch 2 ele tem uma qualidade de material e uma aparência muito mais sexy do que o Switch tradicional e o Switch OLED. Então isso já te dá uma primeira impressão muito, mas muito positiva, muito boa. E quanto ao peso, ergonomia, jogabilidade, como eu falei anteriormente, a única coisa negativa é que ele é mais pesado e tem menos tempo de bateria. Então se você era um usuário, por exemplo, de Switch OLED, talvez por esse peso e tempo de bateria, você vai ter uma dificuldade de se adaptar ou até mesmo vai te irritar em certo ponto. Mas fora isso, galera, num geral, poder jogar jogos antigos muito melhorados na velocidade de loading, na quantidade de FPS, ou até mesmo jogos que as empresas mexeram, porque não só a Nintendo, outras empresas também lançaram um pacote de melhorias que deixaram jogos melhores para poder jogar no Switch 2. A experiência é só positiva, seja jogando no modo portátil ou na dock. O jogo saiu com jogos chaves como Mario Kart World, que é um jogo muito divertido, é um jogo muito ambicioso e que vai te prender por horas e horas e horas. Para mim foi uma escolha certa da Nintendo lançar esse jogo de lançamento para o console. A única coisa que eu acho que a Nintendo poderia ter feito a mais é ter lançado não apenas esse jogo e, por exemplo, o Nintendo Switch 2 Welcome Tour como jogos exclusivos de lançamento, porque são só esses dois jogos, né? Não que o Welcome Tour seja um jogo ruim, mas ele é um tutorial guiado que vai te fazer ter um conhecimento avançado do console junto com alguns minigames. Não é um jogo que agarra o jogador ali na expectativa, né? E aí eu tenho um jogo Party Game, que é um jogo de corrida, Mario Kart ali, e um jogo de tutorial. Faltou um jogo mais hardcore. Na minha concepção e visão, faltou um Metroid Prime 4 Beyond no lançamento desse console para ele ser mais barulhento e ser mais atrativo até mesmo para quem comprou o console. Mas a Nintendo vendeu 3,5 milhões de unidades em 7 dias.
em menos de uma semana, em 4 dias, se eu não me engano. Então assim, acho que a Nintendo acertou na estratégia dela. Mas eu gostaria de ter algum título da Nintendo mais porradão, sabe? Além do Mario Kart World para poder aproveitar. Mas isso não quer dizer que eu não aproveitei o meu Nintendo Switch 2, porque junto com ele saiu o Street Fighter 6, que é uma franquia que eu gosto muito, e é um jogo muito bom, e eu fiquei jogando muito ele também no modo portátil e no modo dock, porque tá rodando maravilhosamente bem no console. E também saiu o Cyberpunk 2077 Ultimate Edition, uma edição, uma versão que nem nos consoles da 8ª geração saiu. Saiu só para os consoles dessa geração, tá saindo pro Switch 2 também. Jogo muito bom, que faz uso de todos os recursos do Nintendo Switch 2, como DLSS, VRR, e tá rodando muito bem no console. Além disso, jogos recentes como Split Fiction, que é um jogo muito bom poder jogar de 2, né? Então a galera que compra o Nintendo Switch, que nativamente já tem 2 Joy-Con para jogar, tem esse jogo para poder jogar, que tá rodando muito bem no Switch, é um jogo muito divertido, um dos melhores jogos lançado em 2025. E tem um Fast Fusion, que é o jogo lançamento inédito que mais faz uso do hardware de poder gráfico do Nintendo Switch, alcançando até 4K 60 FPS na dock. Fora as melhorias que a Nintendo trouxe de jogos gigantescos, como Zelda Breath of the Wild e Tears of the Kingdom, que fez muita gente revisitar esses jogos, ou as pouquíssimas pessoas nesse universo que não tinham jogado ainda, jogar pela primeira vez. Isso é só uma pitada das coisas que saíram no lançamento, que é o suficiente para deixar o dono do Nintendo Switch 2 entretido nessa primeira semana, 10 dias, 15 dias de lançamento do console, até sair o próximo grande lançamento da Nintendo, que é Donkey Kong Bonanza, que sai dia 17 de julho, pouco mais de um mês depois do lançamento do console. Então assim, na minha concepção, na minha visão de fã da Nintendo, na minha usabilidade de quem gosta muito da proposta do Switch, de como o Switch funciona, o Switch 2 só veio para melhorar. É tipo 90% de coisa boa, melhor, e de ter mais gosto e ser mais gostoso jogar o Switch 2 comparado com o Switch 1. Porém, a gente precisa falar uma coisa que é muito real e que impacta muita gente, que é preço, né? Esse console sozinho custa R$ 4.500. Com o Mario Kart World custa R$ 4.800. Mario Kart World sozinho, só a mídia física ou digital, custa R$ 500. Então assim, o custo inicial para você ter esse console é bem alto e um pouquinho fora da realidade do brasileiro. Falando do console, nem tanto, porque o console tem a facilidade no lançamento, na pré-venda, 7% à vista no Pix, ou então parcelando até 18 vezes, por exemplo, sem juros. Então a galera consegue comprar. Agora jogos nessa faixa de preço de R$ 500, que é o Mario Kart World, ou R$ 440, que vai ser o Donkey Kong Bonanza daqui a um mês, realmente é algo que é uma barreira inicial. Porém, de novo, a Nintendo esgotou as vendas do Nintendo Switch 2 online na pré-venda, nas 2 levas que ela teve, e também na leva de lançamento. Então assim, por mais que esteja caro esse console aqui no Brasil, quem tem condição de pagar e quem está disposto a pagar por esse console, está pagando. E as unidades que a Nintendo planejou para ter aqui na pré-venda no lançamento se esgotaram em horas. Então assim, está pesado, está caro, mas por enquanto tá funcionando a estratégia da Nintendo aqui no Brasil para quem tem a condição de comprar. Enfim, galera, para finalizar esse review, essa análise aqui do Switch 2, eu acho que é um produto maravilhoso. É um produto premium, é um portátil poderoso o suficiente para rodar os jogos atuais, é um portátil que melhora tudo que o Switch antecessor trouxe, então o dono do Switch atual vai se sentir compensado ao comprar o Nintendo Switch 2, porque ele vai ter uma experiência muito melhor, muito mais avançada, muito mais robusta, muito mais refinada, muito mais luxuosa, tanto nos jogos novos, que agora é possível jogar, que antigamente não era possível, quanto nos jogos antigos, que por mais que não tenha nenhum tratamento especial, vai no mínimo carregar mais rápido, porque a velocidade do console é muito maior. E com a adição de novos recursos, o modo mouse, por exemplo, que tá aí, eu não tive muita oportunidade de jogar, eu joguei no Cyberpunk, funciona maravilhosamente bem, a questão é só se vai pegar. Tem muita gente jogando Fortnite, por exemplo, no modo mouse, dizendo que é a maior maravilha do mundo. E Fortnite, diga-se passagem, tem uma versão especial para o Nintendo Switch 2 que roda muito melhor do que no Switch 1. Então assim, tudo que o Switch 2 está trazendo de novo, Game Chat e afins, faz com que esse console seja muito bom. E para mim, eu não tenho os outros portáteis no mercado. Já experimentei Steam Deck,
Não experimentei ROG Ally, não tenho, mas pelo preço desse aqui, o que ele está entregando no critério de poder de hardware, jogos disponíveis para ele e também jogos da Nintendo, cara, é um console top. Zero arrependimento de ter esse cara aqui. Eu acho que quem gosta do Nintendo Switch 1 vai ter zero arrependimento de comprar também, porque ele é só melhoria, ele é só coisa boa. Ele é melhor em praticamente todos os aspectos do que o console anterior. Então, a única barreira de fato é o preço, né? Então, se o preço não é um problema para você, certamente o Nintendo Switch 2 vale a pena para você adquirir. E eu tenho o meu veredito aqui, a minha conclusão final desse review é que esse é um console muito bom, vale muito a pena, e a Nintendo tá de parabéns por ter conseguido melhorar muito, colocar em outro patamar o console, a família Nintendo Switch com o Nintendo Switch 2. Então é isso, galera. Isso que eu tinha pra trazer nesse vídeo aqui, nessa análise. Espero que tenham curtido, daquele like maneiro, se inscreve no canal se não é inscrito e compartilha com outras pessoas pra galera ficar por dentro de tudo que eu tive de experiência que tem de melhor no Nintendo Switch 2 comparado com o Nintendo Switch 1, beleza? Dá o like aí no vídeo, se inscreve no canal se não é inscrito, me segue nas redes sociais, @canal de gameplay no Twitter, no Threads e no Instagram. Vou ficando por aqui, vou jogar mais um pouquinho do meu Nintendo Switch 2, recomendo demais, galera. Tô indo nessa, um abraço, valeu, fui!